Fala pessoal, GM Evandro aqui, bora pro primeiro episódio do ano do nosso desafio de partidas rápidas aqui no chess.com. Já quero começar te desejando aí feliz 2024, que você tenha bastante sucesso aí, alcance suas metas, tanto no xadrez quanto na sua vida também. E bora começar aqui com tudo o nosso desafio de hoje. Começando a primeira partida jogando de brancas, e vou jogar aqui com C4, levando para as posições da abertura inglesa, que eu cheguei a jogar algumas vezes nos últimos episódios aqui do desafio. O pessoal tava se enrolando muito jogar contra a inglesa. Vamos ver como que esse meu adversário ele vai jogar por aqui. Bom, ele jogou ali com E5, igual jogaram das últimas vezes, né? Então na inglesa você vai controlar aqui muito bem a casa D5 com o lance C4, né? A ideia é desenvolver o cavalo para C3 mesmo. E agora ele está jogando como se fosse uma alapim com cores invertidas. Então se você já joga a siciliana alapim ou joga a defesa siciliana, você vai ver essa familiaridade aqui nas posições, porque ele jogou com C6 com a ideia de fazer D5. Então vou jogar com o cavalo F3, já atacando o centro, já atacando aqui E5, ameacei jogar cavalo por E5. E agora vamos ver como que ele vai reagir, né? Porque diferente da siciliana lapim, onde pode jogar com E4, agora E4 eu posso responder com o cavalo por E4. Então ele acaba tendo que jogar um pouco mais passivo e eu vou aproveitar para já atacar o centro fazendo D4. Porque depois de E tomar D4, cavalo toma D4, eu já fico com uma vantagem grande de espaço e o peão de D6 ele acaba se tornando uma debilidade. Por isso que faz mais sentido para ele jogar, por exemplo, um lance como cavalo D7 para sustentar assim o centro de peões, né? Mas ele acabou jogando aí por D4, agora ele vai ficar um pouquinho pior já por conta desse peão atrasado em D6. Então esse aqui é um tema estratégico importante da posição, né, que o peão de D6 ele acaba ficando bem vulnerável, ele tem que ser defendido pelas próprias peças, né? As peças vão ficar escravas ali na defesa desse peão. Vou jogar agora com G3, com a ideia de bispo G2 e roque. Ele perdeu um tempo inteiro ali fazendo H6, mas eu não tenho assim uma maneira tão direta de explorar isso. Nessas posições da inglesa, diferente das posições do peão rei, a posição não é assim tão aberta. Então, geralmente, a não ser que seu adversário faça coisas assim, geralmente você não vai conseguir explorar tão rápido porque a posição não é tão aberta, né? Mas olha só, ele tá deixando muitas debilidades, né? Ele jogou um H6 e G5 bem arriscado de fazer, que agora o peão de D6 ele tá ainda mais vulnerável, né? Por conta da falta do bispo. A casa F5 ficou fraca também. Então já tô com ideias de levar o cavalo para F5 para explorar essa casa, abrir a coluna D e assim começar a pressionar esse peão de D6, esse peão fraco que é a debilidade dele. Eu tenho ideias como jogar com B3 e bispo A3 também, que faz bastante sentido para explorar o peão de D6. Na ala do rei ainda não dá para mexer com nada, porque F4 e H4 acaba criando muitas fraquezas, né? Mas vamos lá atrás do peão de D6. Eu joguei o planinho simples de jogar B3 e bispo A3, já ameacei esse peão de D6. Ele defendeu com C5, mas ele deixou mais casas fracas. Agora ele leva cavalo B5 e já não é tão claro como vai defender o peão de D6. Que esse é o tema principal da posição, o peão atrasado aqui de D6 que acabou caindo já. Bom, ele tentou fazer esse plano de vir trocar o bispo do Fianchetto, que é uma peça muito importante das brancas, né? O bispo de G2, ele fica muito forte nessas posições da inglesa, faz sentido ele querer trocar, mas a execução do plano dele não foi muito boa, né? Bom, agora ele veio com dama E6, eu posso ganhar mais um peão de B7, o peão de C5 também. Agora resta saber se vale a pena fazer isso agora ou se eu tenho lances ainda mais fortes, né? Bispo tomar C5 parece um lance bem interessante, né? Bispo H3, dama H3, cavalo F5, eu vou levar um cavalo G4, então não é o momento de fazer isso. E, bom, vamos lá, vamos de bispo tomar C5, se bispo G2, rei G2, tô aí com dois peões a mais, tem ideias de voltar o cavalo para E4 às vezes, ou para B5, né, ameaçando a torre de F8, ameaçando dupla em C7,
pode ser uma ideia também. E é isso, ele tá numa posição muito difícil, né? Tá com 2 peões a menos, ainda tem várias ameaças táticas aí que ele precisa lidar. Então, jogar rei G2. Então, assim, você percebe que basicamente eu fiquei ganho na posição sem usar nada de tática, né? Foi tudo na estratégia, né? Então, sempre utilizando aqui de temas estratégicos da posição. Ele jogou aí cavalo D7, eu vou simplesmente voltar o meu bispo para A3. Tenho ameaças de cavalo F5. Então, a estratégia, ela... Caramba, ele me deu o bispo preto ainda. Vai tomar mate agora, né? Percebe que o meu adversário, ele tá cometendo uma série de erros estratégicos e eu vou acabar ganhando essa partida quase que sem calcular, assim, sem usar nada de tática, porque ele mesmo tá destruindo a posição dele. Então ele começou ali com o peão fraco de D6, já foi o primeiro tema, perdeu tempos, né, com H6 e G5, criando mais debilidades, criou debilidades no roque, na casa F5. Depois o teminha do peão de D6, continua sendo o tema principal. Agora C5 enfraqueceu mais, deixou casas fracas, o peão fica muito debilitado. E agora ele me deu o bispo de casas pretas, que é o bispo do Fianchetta, o bispo que defende o rei dele. Então agora eu volto meu bispo para B2, ameaçando aquele estilingue, aquela bateria, ameaçando mate ali em G7, ameaçando mate em H8. Ele vai ser forçado a jogar com F6 para não perder imediatamente. Bom, e agora eu vou fazer um torre E1. A dama dele tá quase sem casas, vai ter que jogar dama G4 ou dama H5. E eu posso pensar em invadir a sétima, jogando torre E7. Pode ser uma ideia. Tenho algumas ideias com dama D3 também, para tentar invadir G6. Agora depende muito de como que ele vai jogar. Se ele vai jogar dama G4 ou dama H5 para eu decidir, né? Porque dama H5, ele permite até mesmo cavalo F5, né? Dama G4, pelo menos, ele tá de olho nessa casa, né? Mas assim, a posição desesperadora aí pra ele já. Ele jogou dama H5, dama fica um pouquinho mais distante aqui da casa F5, mas defende G6, pelo menos. Eu vou invadir a sétima, vou jogar a torre E7. O sonho da torre é um dia invadir a sétima fileira, onde ela fica muito forte. Se ele jogar cavalo E5 agora, eu sacrifico a qualidade. O problema é que eu vou tomar uns cheques aqui, né? Então não posso sacrificar a qualidade ainda. Talvez cavalo F5, então. Se bem que cavalo... talvez cavalo F5. Com a ideia de torre por E5. Ele vai ter que jogar cavalo E5, né? Eu preciso ver a melhor forma de arrematar ele. Que a princípio eu tinha pensado no sacrifício de qualidade, mas ele fura por conta dessa ideia de dama F3. Depois que toma em F5, a torre ela passa a jogar, né? Bom, vamos lá. Cavalo E5. Vamos pensar aqui. Qual que pode ser o lance mais forte dessa posição, hein? Ele jogou o cavalo E5. Que cavalo... Vamos de cavalo F5. Cavalo F5 eu tô de olho em G7 e de repente o torre por E5 ele funciona agora, né? Porque eu ameaço torre por E5, F5, dama E5 e os teminhas de mate na diagonal. O detalhe é que agora ele pode fazer cavalo C6, atacando a minha torre e defendendo o cavalo de E5. Assim eu não tenho sacrifício. Pelo menos não direto, né? Ele vai jogar esse cavalo C6, né? Ele tem que fazer esse lance. Agora, eu não tô vendo um arremate na posição, apesar de ter aí os 2 peões a mais, a posição tá muito boa, não tô vendo um lance que mata a partida já, né? Contra cavalo C6, eu a princípio tô pensando em dar um cheque em G7, tomar o peão de B7, ficando aí com 3 peões a mais, né? Bom, ele jogou com cavalo D7, pode ser também, ele também defende E5. Agora é aquela questão, né? Como chegar com as peças
ali no ataque. Que a ideia justamente é tentar tirar esse cavalo daqui, né? Nada concreto ainda. Eu vou jogar com torre E1. Tô pensando em sacrificar as duas qualidades aqui. Torre por E5, cavalo E5, aí torre por E5, F E5, aí dama toma E5 e ameaço o mate em G7. Eu sacrifico as duas qualidades para conseguir dar o mate na grande diagonal, né? E aí, será que vale a pena fazer isso? Porque agora a torre toma E5. O problema é que ele toma de F em E5. Bom, mas pode ser, né? Toma tudo, dama toma, ameaça em mate em G7. Como é que ele vai defender? Eu ameacei vários mates ali, né? Bom, vamos lá, né? Eu vou sacrificar as duas qualidades. Vamos lá. Torre por E5. Torre por E5. E agora eu jogo dama, toma E5. Quero dar mate na diagonal, né? Essa aqui é a minha ideia. F5, dama E5, ameaça em mate em G7. E não tá claro como que ele defende essa ameaça de mate em G7, né? Olha, ele pendurou tudo agora. Jogou G4, acho que ele ficou com medo de tomar e levar mate na diagonal, mas pendurou a dama, pendurou a torre, pendurou todas as peças aí no final, né? Bom, a abertura inglesa realmente matando aqui no desafio, né? Então, é uma abertura muito mais posicional, então é natural que o pessoal se enrole muito aqui, porque nessas faixas de hit a galera ainda não desenvolveu essa parte estratégica do jogo. Pode perceber que o meu adversário cometeu muitos erros estratégicos, então começa aí com a debilidade do peão de D6, as perdas de tempo na ala do rei, não só a perda de tempo, mas enfraquecimento aqui da casa F5. Então, eu organizei minhas peças para controlar essa casa, para pressionar o peão de D. Né? Então, basicamente, os lances que ele fez deram o meu plano, que foi pressionar esse peão fraco. Depois ele criou mais fraquezas e, de repente, acabou a partida, porque caiu muito material, né? Daí em diante, a parte de consolidar a posição, né? Outro erro estratégico grave, né? Cedeu o bispo do fianqueto, e aí, tanto que ele leva um ataque muito forte por conta da falta desse bispo do fianqueto, né? Agora, só ver esse momento aqui depois de torre C8, se o lance realmente é o torre por E5. Vamos lá colocar na análise para ver. Eu acredito que sim, né? Porque eu não tava vendo defesa ali para esse é o momento crítico aqui, né? Ele jogou torre C8. E tá certo, né? O lance é torre de 1, toma E5. Aí toma e torre por E5 de novo. E a ideia era essa, que se ele toma em E5, eu faço dama toma E5 e não tem como parar o mate, né? Por exemplo, se ele joga torre F7, ele leva mate em H8. Se ele joga, não sei, dama G6, ele tá levando cavalo E7 cheque, tá perdendo. Então ele não tem lance, qualquer lance tá levando mate. Se ele joga rei F7, por exemplo, ele leva dama F6, e mate em E7 ou mate em G7, né? Legal aí o sacrifício. Temas estratégicos, me diz aí o que você achou, se você curtiu aí esse nosso vídeo de hoje, conseguiu aprender um pouco mais aí sobre estratégia, me conta aí nos comentários. Se você gostou, deixa seu like aqui no vídeo e a gente se vê no nosso próximo episódio da série.